Caros nostálgicos da bola, bem-vindos a mais um capítulo de Dribles e Lendas. O canal de futebol que resgata as histórias que o vento levou. Em 1938, o mundo estava à beira do abismo. As sombras da guerra começavam a se estender sobre a Europa, mas, por um breve instante, a bola ainda rolava. Na Copa do Mundo FIFA de 1938, o futebol vestiu seu traje mais elegante, mas por baixo carregava tensões, ausências e silêncios. Foi o último suspiro de um futebol inocente. O último torneio antes que o mundo se partisse em dois. Na França, entre estádios vibrantes e nações inquietas, surgiram heróis, mitos e histórias que resistiriam ao tempo. Este não é apenas um torneio. É um retrato de um mundo que já não existe. E hoje, em Dribles e Lendas, vamos revisitar o primeiro eco francês na história do futebol. Junho de 1938. A Europa é um barril de pólvora prestes a explodir. Enquanto Hitler anexa a Áustria e Mussolini consolida seu poder na Itália, o mundo se reúne na França para a terceira Copa do Mundo. Mas não se engane, o que está em jogo aqui é mais do que uma taça de ouro. É a honra, a propaganda e, para alguns, a própria vida. Mergulhamos na Copa mais politizada da história, onde o futebol brasileiro descobriu sua primeira divindade, onde o Wunderteam austríaco foi apagado do mapa e onde a Itália de Vittorio Pozzo provou ser a maior máquina de vencer que o mundo já viu, antes que as luzes do continente se apagassem por uma década. Capítulo 1. O Wunderteam apagado e o boicote sul-americano. A Copa já começou com cicatrizes. A Argentina, furiosa por não sediar o torneio, liderou um boicote que deixou o Uruguai e o Chile de fora. Mas o maior drama veio da política. A Áustria, uma das favoritas com seu futebol refinado, simplesmente deixou de existir como nação após o Anschluss, a anexação nazista. Seus jogadores foram forçados a jogar pela Alemanha. Mas houve um homem que disse não. Matthias Sindelar, o homem de papel, o maior craque austríaco, recusou-se a vestir a camisa com a suástica. Matthias Sindelar foi a joia da coroa do Wunderteam austríaco dos anos 30, sendo amplamente considerado um dos maiores jogadores da era pré-guerra. Apelidado de o Homem de Papel devido ao seu físico franzino e à sua capacidade quase sobrenatural de deslizar entre os defensores adversários, Sindelar era um centroavante cerebral. Ele não confiava na força bruta, mas sim na inteligência tática e em um controle de bola refinado que transformava o futebol em uma forma de arte abstrata, personificando o auge da escola de Viena. A sua lenda, porém, transcendeu as quatro linhas em 1938, após a anexação da Áustria pela Alemanha nazista. No célebre Jogo da Reunificação, organizado para celebrar a fusão das seleções, Sindelar desafiou as ordens do regime ao comemorar de forma efusiva um gol contra os alemães e, posteriormente, recusar-se a vestir a camisa com a suástica para a Copa do Mundo da França. Esse ato de resistência silenciosa, mas poderosa, transformou-o em um símbolo de dignidade nacional frente à opressão que engolia o continente. Capítulo 2. O Brasil descobre o Diamante Negro. Enquanto a Europa tremia, o Brasil trazia alegria. Sob o comando de Adhemar Pimenta, a seleção brasileira viajou 15 dias de navio para mostrar ao mundo Leônidas da Silva. Leônidas da Silva foi a primeira superestrela global do futebol brasileiro, um gênio da improvisação que transformou o esporte em espetáculo nos anos 30. Apelidado de Homem de Borracha devido à sua elasticidade impressionante e agilidade felina, ele imortalizou a jogada da bicicleta, elevando o nível técnico da seleção brasileira a patamares nunca antes vistos. Com um controle de bola refinado e uma explosão física descomunal para sua estatura, Leônidas não apenas marcava gols, ele criava momentos plásticos que deixavam as plateias europeias em estado de choque e admiração. Na Copa do Mundo de 1938, na França, Leônidas atingiu o ápice de sua mitologia. Em um gramado castigado pela lama em Estrasburgo, ele marcou um gol histórico de pés descalços contra a Polônia,
um improviso que simbolizou a essência do futebol brasileiro, a criatividade diante da adversidade. Terminou a competição como artilheiro isolado com 7 gols, e sua ausência na semifinal contra a Itália, poupado por uma decisão técnica controversa, é apontada até hoje como o pecado original que custou ao Brasil o que seria o seu primeiro título mundial. Para além das 4 linhas, o impacto de Leônidas foi sociológico e comercial. Como um homem negro de imenso carisma e talento, ele quebrou barreiras raciais em um Brasil que ainda engatinhava na integração profissional do futebol, tornando-se o primeiro atleta a ter sua imagem explorada por grandes marcas, como o famoso chocolate Diamante Negro. Leônidas da Silva não foi apenas um centroavante letal. Ele foi o arquiteto da identidade do futebol arte brasileiro e o ícone que provou ao país que a seleção poderia, sim, conquistar o mundo. Na estreia contra a Polônia, em Estrasburgo, o mundo testemunhou o impossível. Debaixo de um dilúvio que transformou o campo em um lamaçal, o Brasil venceu por 6-5. O polonês Wilimowski fez 4 gols, mas Leônidas foi além. Reza a lenda que, com a chuteira arrebentada pelo barro, ele marcou um gol histórico de pés descalços. O árbitro Ivan Eklin, cego pela lama, validou o tento. Ali nascia o mito da bicicleta e o apelido de Diamante Negro. O Brasil não era mais apenas um figurante, era um gigante que despertava. Capítulo 3. A estratégia de Vitório Pozzo e o erro brasileiro. Vitório Pozzo, o velho maestro, é a figura central da era de ouro do futebol italiano e o único treinador na história a conquistar 2 Copas do Mundo consecutivas, 1934 e 1938. Mais do que um técnico, Pozzo era um estrategista obsessivo que revolucionou o esporte com a criação do sistema método 2-3-2-3, uma variação tática que priorizava uma defesa sólida e contra-ataques cirúrgicos. Ele transformou a Azzurra em uma unidade militar de precisão, focada na disciplina física e na eficiência mental, estabelecendo os alicerces do pragmatismo que define o futebol italiano até os dias de hoje. Para além do campo, a trajetória de Pozzo é marcada pela sombra complexa do regime de Benito Mussolini. Embora fosse um nacionalista fervoroso que utilizava discursos motivacionais para incutir um espírito de luta em seus jogadores, Pozzo operava sob uma pressão política asfixiante, onde o futebol era a principal ferramenta de propaganda do fascismo. Ele conseguiu navegar por esse cenário turbulento com uma liderança carismática e inquestionável, deixando um legado eterno de excelência técnica que o mantém como o maior comandante da história das Copas, apesar das controvérsias políticas que cercaram seus triunfos. Nas quartas, o Brasil sobreviveu à Batalha de Bordeaux contra a Tchecoslováquia, um jogo tão violento que parecia uma prévia da guerra. O goleiro tcheco Planica terminou com o braço quebrado, e o Brasil avançou para a semifinal contra a Itália. Foi aqui que o destino mudou. Ademar Pimenta, em um excesso de confiança bizarro, poupou Leônidas da Silva para a final. Vitório Pozzo, o gênio tático italiano, não perdoou. Com o seu sistema método, ele neutralizou o ataque brasileiro. Giuseppe Meazza marcou de pênalti, enquanto segurava os calções rasgados com a mão. E a Itália venceu por 2-1. O Brasil ficou com o 3º lugar, vencendo a Suécia com 2 gols de Leônidas, que terminou como artilheiro absoluto com 7 gols. Mas o mundo queria ver a final proibida. Capítulo 4. A grande final. Vencer ou morrer. 19 de junho de 1938. Estádio Olímpico de Colombes, Paris. 45 mil pessoas. A tensão é elétrica. De um lado, a Hungria, o 11 de ouro original, com o mestre Gheorghe Saros. Do outro, a Itália, campeã de 1934. Jogando sob as ordens diretas de Benito Mussolini. Dizem que, antes do jogo, o Duce enviou um telegrama ao vestiário: Vincere o morire. Não era apenas um slogan. Para Silvio Piola e Giuseppe Meazza, a derrota poderia significar o fim de suas carreiras
ou algo pior. Por ordem política, a Itália jogou de preto, a cor do fascismo, sendo recebida por uma vaia ensurdecedora dos franceses. E assim a final iniciou, no meio do silêncio sobre Paris como uma mortalha. Gino Colaussi rasga a defesa húngara e estufa a rede. A Itália de Mussolini dá o seu primeiro passo em direção ao topo, enquanto as arquibancadas francesas, hostis ao regime, emudecem em sinal de protesto e choque. Mas a Hungria não veio para ser coadjuvante. Apenas 120 segundos depois, Pautico solta um petardo imparável. O empate acende esperança no Estádio Olímpico. Paris ruge, celebrando o gol que desafiava a hegemonia dos camisas pretas. O jogo recomeçava do ponto de partida. A intensidade do jogo não parou aí e a genialidade e a classe de Giuseppe Meazza aparecem. Com um toque de mestre, ele serve Silvio Piola, o bombardeiro. Piola não falha. Com a precisão de um carrasco, ele coloca a Itália novamente na frente. A máquina de Vittorio Pozzo começava a moer as engrenagens húngaras. Pouco depois, a asfixia tática entra na cena e o massacre continua antes do intervalo. Colaussi aparece novamente, implacável, para anotar o terceiro. A tática de Pozzo é uma teia de aranha impecável. Cada movimento húngaro é antecipado. Cada tentativa de reação é esmagada. A Hungria entra no vestiário sentindo o peso do mundo nos ombros. Contudo, o orgulho húngaro ainda respira. O lendário capitão György Sarosi luta contra o destino e diminui a diferença. 3-2. O jogo pega fogo, o estádio se torna um caldeirão e o cheiro de uma virada histórica paira no ar de Paris. Seria possível derrubar os gigantes, mas o golpe de final foi inevitável. A Itália de 38 era feita de ferro. Em uma jogada coletiva magistral, que trocou passes como se estivessem em um treino, a bola chega aos pés de Silvio Piola. O chute final é seco, fatal, definitivo. O 4-2 sela o destino do mundo. A coroa permanecia em Roma, e o apito final não trazia apenas o título, mas a sobrevivência de 11 homens que jogaram sob a sombra da morte. Ao apito final, a Itália era bicampeã mundial. O goleiro húngaro Antal Sazabó, anos depois, soltou a frase que define aquela tarde: "Eu sofri 4 gols, mas salvei a vida de 11 homens." Capítulo 5. Curiosidades e segredos de 1938.
Se esta história tocou você, nos ajude a ir mais longe. Deixe o seu like, inscreva-se e acompanhe o jogo bonito do século XX. Ative o sininho, para não perder nenhum episódio, e compartilhe este vídeo para levar esta memória a milhares. Comente aqui embaixo, qual parte desta história mais te surpreendeu? Nos vemos na linha do tempo.